Resolução. O governo de um estado vai priorizar investimentos financeiros na área de saúde em uma das 5 cidades apresentadas na tabela. Então, a cidade M, X, Y, Z e W. E aí tem uma coluna com o número total de habitantes de cada uma das cidades e também o número total de médicos de cada uma das cidades. A cidade a ser contemplada será aquela que apresentar a maior razão entre o número de habitantes e a quantidade de médicos. Qual das cidades ou qual dessas cidades deverá ser contemplada? Então, a cidade que é contemplada é aquela em que a razão é maior razão entre número de habitantes e quantidade de médicos. Então, a razão que eu vou calcular em cada uma delas, ou para cada uma das cidades, esta razão ela se dá pelo número de habitantes em relação ao número de médicos. Ou seja, é aquela que apresenta a maior quantidade de habitantes por cada médico. Quer dizer, tem muitos habitantes por cada médico, então vai ter um maior investimento. Então, essa aí é a lógica desse valor financeiro, desse investimento. Então, eu vou calcular a razão de cada uma delas. Se eu inicio pela cidade M, então dá para dizer que a razão, vou colocar assim, ó, RM, esta razão se dá pela comparação do valor de habitantes, 136 mil, em relação a 340 médicos. Ok. Lembra que razão, né, é uma situação matemática de comparação entre dois valores ou entre duas grandezas. E aí a primeira grandeza a ser citada vai em cima e a segunda grandeza a ser citada vai embaixo. Então, como tem habitantes primeiro e depois médicos, habitantes em cima, médicos embaixo. Ok. E aí eu faço essa razão aí. Aqui eu consigo cancelar zeros, ó, uma espécie de simplificação por 10. E aí eu tenho 13.600 divide por 34. Eu vou realizar essa divisão aqui, depois eu apago para eu liberar espaço. 13.600 divide por 34. 13 não dá, 136. 136 dá 3, dá 4. 4 vezes 4, 16. Dá exatamente 4, né? 4 vezes 34, 120. 4 vezes 4, 16. Vai dar 136 aqui. Zerou. Esses dois zeros que restam, vai para o quociente, aí eu tenho 400. Então, essa divisão aí dá exato 400. Então, eu tenho 400 habitantes por cada médico, ou seja, cada médico atende 400 habitantes. Vou agora para a segunda cidade, cidade X. Então, eu tenho aqui RX. Número de habitantes da cidade X, 418 mil. 2.650 é o número de médicos. Aqui, mais uma vez, eu posso estabelecer cancelamento. 0 aqui e 0 aqui. E aí, eu fico com 41.800 dividindo por 265. Eu vou realizar a divisão. 418 mil divide por 265. Isso aqui vai me dar uma vez, duas não dá, né? Duas daria já 530. Então, vai me dar aqui uma vez, 265. 8 menos 5, 3. Aqui 1 não dá 11, menos 6, 5. Ali 3, menos 2, 1. 8, 3. Aqui eu tenho 11, menos 6, 5. E aqui 3, menos 2, 1.
153, logicamente não dá para dividir, baixa um zero, 1530. 1530, se eu colocar aqui 5 vezes dá 1000, 5 dá 1300, 5 vezes 5, 25. Se eu colocar 6 vezes, 6 dá 1200, 6 vezes 6, 36, já vai passar, né? Vai dar 1200 com 360, 1560, então tem que ser 5 vezes. 5 vezes 5, 25, me vai 2. 5 vezes 6, 32, 32, me vai 3. 5 vezes 2, 10, 13. 10, 5, aqui cedeu 0, aqui não cedeu 2, 205. Aí eu baixo aqui, ó, o segundo zero, 2050. 2050 vai resultar aí 6, 7, 8, 1600, 1848 vai passar 7 vezes. 7 vezes 5, 35, me vai 3. 7 vezes 6, 42, 45, me vai 4. 7 vezes 2, 14, com 4, 18. 10 menos 5, 5, aqui cedeu. 14 menos 5, 9. Aqui em vez de 10, 9, 1. E ali 0, 1, 9, 5. Aí eu baixo aqui. Aqui eu botei um zero a mais, né? Deixa eu tirar esse zero aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Aqui, ó, quando eu cortei, eu fiquei só com 2 zeros, né? 41.800, botei 418 mil. Então esse zero que eu vou apagar. Opa. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Ok. Então aqui eu não tenho mais zero para baixar. Então, nesse caso, para eu colocar um zero aqui, vai vírgula, né? Eu ficaria com 157, alguma coisa, que nem interessa para mim, né? Já sei que é 157, não, acho que não preciso da próxima casa. Então, fico com 157, alguma coisa. Então, vou desfazer aqui. Cento e cinquenta e sete, vírgula alguma coisa, habitantes por cada médico. Então aqui, claro, né, não existe esse número 157, isso aqui é um esquema, só para me informar que é entre 157 e 158. Vou para um outro agora, Y. Aí eu tenho a razão do Y, habitantes do Y, 210 mil, e o número de médicos do Y, 930. Aí eu consigo aqui cancelamento de 0 e de 0. Fica aí 21 mil. Sobre 93. E aí eu vou fazer essa divisão aqui, ó. 21 mil por 93. 21 não dá, 210 por 93 dá 2 vezes. 2 vezes 93 dá 186. 10 menos 6, 4. Aqui cedeu. 10 menos 8, 2. Aqui cedeu 1 menos 1, 0, 24. Baixa um 0. 240 por 93 dá 1, dá 2, 3 não vai dar 2. 2 vezes 93, de novo 186. 4. Aqui 3, 13 menos 8, 5, aqui cedeu. 54, baixa outro 0. 540 por 93, isso vai dar 5.
5 dá 5 vezes 9, 46, não vai dar 6, quase que dá 6, vai dar 5 aqui, quase 6. 5 vezes 93, 5 vezes 3, 15, me vai 1, 5 vezes 9, 45 e 1, 46, não importa o resto. Vai dar 225, vírgula alguma coisa, né? Porque o próximo aqui eu vou inventar o zero e vai a vírgula no quociente. Então vai dar 225, vírgula alguma coisa. Também que não importa a casa decimal, né? 225, vírgula. Então aqui eu vou 225, vírgula alguma coisa. Por enquanto, a cidade que está sendo favorecida é aquela que tem 400 habitantes por médico, porque é a que tem quantidade maior por enquanto, né? Vamos para a cidade Z. Vou fazer de uma outra cor. Cidade Z. Então aqui tem a razão da cidade Z. Número de habitantes da cidade Z, 530 mil. E 1983. Ok, aqui não tem zero para cancelar, né? Então vou ter que fazer a divisão nesse formato. 530 mil divide por 1983. Aqui poderia ser feita uma aproximação, né? Na realidade, esse exercício ele poderia ter todo ele sido feito, né, com uma espécie de estimativa aritmética, né, com uma espécie de projeção numérica, uma espécie de aproximação para eliminar pelo menos uma ou duas, aqui até 3 alternativas, e fazer o cálculo efetivamente só de duas. Né? Mas aqui eu estou fazendo de todos para dar um ganho resolutivo no exercício, né? Fazer o cálculo com uma delicadeza maior ou com um detalhamento maior, mas eu poderia suprimir. Eu vou comentar isso no final do vídeo, tá? Então deixa eu resolver esse aqui ainda. E aqui eu estou te falando, eu poderia arredondar isso para 2.000, né? Aí 530 mil por 2.000 ficaria um cálculo bem mais simples de se fazer. Então, como são valores aproximados aqui, eu poderia ter feito isso. Bom, 530 não dá 5.300. 5.300 não dá 3 vezes, dá 2 vezes. Então, a princípio vai ser 200 e pouco, né? 200 e alguma coisa. Então, já sei que 400 é maior. 2.000 não vai fechar. 2.000 e pouco vai ser 200 e alguma coisa. Então, já sei que 400 continua maior. Já poderia parar aqui a minha divisão. Mas eu vou fazer. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 9, 18. E 1, 19. Vai 1. 2 vezes 1, 2. E 1, 3. 10, 4. 9, 3. Aqui cedeu 2, 12, 3. Aqui cedeu 4, 1. 1.334. Aí aqui eu baixo esse zero aqui, ó. Primeiro zero. Aí eu tenho 13.000, isso vai dar aqui 2.000, vai dar 6, 7 vezes vai passar, vai dar 6 vezes. 6 vezes 3, 18, me vai 1, 6 vezes 8, 48 e 1, 49. Vai 4, 6 vezes 9, 54, 58. Vai 5, 6 vezes 1, 6 e 5, 11. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 8, 48, 49, vai 4. 6 vezes 9, 54, 58, 5, 6 e 5, 11. 10 aqui, 2. Aqui, 13 menos 9 dá 4. Aqui cedeu 12, dá 4. Aqui cedeu 1.442. Baixo o terceiro zero. 14.420, isso vai me dar de novo, né? 6 vezes. Dá 7 agora? Acho que dá 7. Dá 7. Dá 7 vezes. E eu nem preciso seguir, né? Vai dar 267, alguma coisa, porque no próximo eu vou inventar zero. Então aqui está me dando 200 e alguma coisa realmente. Então 267, alguma coisa.
Então vou colocar já esse valor aqui. E aí continua aqui, por enquanto, cidade M que tem 400. E o último cálculo é da cidade W, que é a razão RW. Número de habitantes, 108 mil. Por 300, aqui vai dar exato. Por 300. Aqui eu consigo cancelamento. 0 com 0, 0 com 0. Aí eu tenho 1080 por 3. Essa divisão vai ser bem mais simples. 1080 divide por 3. 1 não dá, 10 por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Me sobra 1, baixa aqui, 18 por 3, 6. 6 vezes 3, 18. Zerou. Esse 0 transfere para o quociente. 360. Então aqui eu tenho 360 habitantes por médico. Habitantes por médico. Assim também, aqui também é 267 habitantes por médico, aqui 225 habitantes por médico. E aí, realmente, onde eu tenho o maior número de habitantes por médico, a maior razão entre o número de habitantes e a quantidade de médicos é a alternativa A, né, da cidade M. Então está aqui a letra A como resposta dessa questão. E aí um comentário, né, poderia ter feito aí com um pouco de prática, né, um pouco de destreza aritmética, se percebe, por exemplo, que esses valores aqui, ó, essas razões da cidade X, Y e Z, são as razões mais baixas, né, que é o 250, é o 157, o 225 e o 267, ficam em torno de 200 e alguma coisa. E uma aqui 100 e alguma coisa. Por quê? Porque esse número aqui, ó, 265, ele é muito pequeno, ele é vamos dizer assim, muito grande, né, em relação aos outros. Aqui eu tenho 2.650 para 418 mil. Tu vê que aqui, ó, diminui para 136 mil, 136 mil, é praticamente um terço, né? Arredondar aí para um terço. Só que o 340 é muito menos do que um terço, do que 2.650. Então aqui reduz para um terço, ó, nos habitantes, mais ou menos, mas aqui reduz muito mais do que um terço. Então a quantidade de habitantes fica muito maior do que na segunda. Então eu já sei que essa M aqui é maior que a outra. E eu posso fazer esse mesmo tipo de comparação aqui, ó. 930 para 340 reduz para um terço, mais ou menos, ó. 930 para 340. E 210 mil para 136 não reduz a um terço, né? Então eu posso aí também jogar a partir dessas comparações com destreza aritmética. Então, se eu tenho um pouco de intuição aritmética, um pouco de cálculo mental desenvolvido, eu consigo perceber essas situações, e isso vai fazer com que eu trabalhe menos, faça menos cálculos. Eu fiz questão de fazê-los todos para que nós tenhamos aí um aproveitamento do exercício, ok? Então era isso, espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.